Bom dia, primeira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 22/10, aula de literatura sobre Barroco. Estaremos iniciando a primeira escola literária brasileira propriamente dita. Por que a primeira escola literária? Porque quando nós estudamos o quientismo, também conhecido ali como literatura informativa, literatura de informação, na verdade nós tínhamos o início das primeiras manifestações literárias. Tanto que a maior produção da época foi o quê? A Carta de Pero Vaz de Caminha, que na verdade era um documento português. Falava sobre o Brasil, mas era um documento escrito por um português, voltado para agradar ao rei de Portugal, então com uma visão portuguesa e falando sobre as terras brasileiras. Então nós tivemos aí naquele momento, naquele período, as primeiras manifestações, as primeiras produções voltadas para a ideia de catequização e conhecimento da nova terra, voltada para a exploração. Portanto, tudo aquilo que foi produzido não constituiu, não organizou o que nós chamamos de escola literária, que é, na verdade, uma escola literária, que é o que nós estaremos estudando daqui para frente. Quando você tem um determinado período, um determinado momento, e você tem vários escritores que se juntam para produzirem sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, voltados para as mesmas características. É interessante destacarmos que as escolas literárias, elas acompanham algum acontecimento histórico. Por exemplo, só para vocês entenderem, quando teve início para a gente a exploração aqui no Brasil, né, no caso o pau-brasil, a chegada dos portugueses, teve início para a gente as primeiras manifestações, que foi o quientismo. Quando começou a produção de cana-de-açúcar, nós tivemos o desenvolvimento do barroco. Com a mudança, né, do centro econômico do Brasil, da Bahia para Minas Gerais, com a descoberta do ouro, nós tivemos o desenvolvimento em Minas Gerais do arcadismo. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, né, que fixou moradia, residência lá no Rio de Janeiro, o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, a urbanização, nós tivemos o desenvolvimento do romantismo. Com a proclamação da República, realismo, e assim sucessivamente. Ou seja, sempre um acontecimento histórico, um fator histórico, político, social, favorece o desenvolvimento de um novo período literário. É como se a literatura precisasse refletir a ideia do momento, refletir as discussões que estão em voga, em alta, naquele momento. Portanto, nós sempre estaremos chamando a atenção para essa questão histórica. Então, literatura e história sempre estarão juntos. E é exatamente esses fatores, né, de ter a necessidade de se falar sobre algo, de se discutir algo, de representar algo, que favorece a organização de uma escola literária. É importante destacarmos ainda que as primeiras escolas literárias aqui do Brasil, elas acontecem na época em que nós somos Brasil colônia ainda, né? Somos colônia de Portugal. Então, o que vai ser produzido aqui é, na verdade, cópia do que acontece em Portugal. É como se aconteceu o barroco lá em Portugal, traz o barroco para o Brasil também e faz igualzinho aconteceu lá. Aconteceu o arcadismo em Portugal, traz a ideia para o Brasil e faz exatamente igual. Só a partir de 1836, já século XIX, que nós começamos a ter uma ideia de que precisamos produzir uma literatura que seja a nossa cara, que tenha ares brasileiros. Então, o barroco ele começa em 1601, né, século XVII já, logo depois vem o arcadismo, que é século XVIII, e só no século XIX, observem a distância. São 2 séculos, né, quase 3 séculos ali, de literatura importada. Acontece lá fora e a gente traz e faz igualzinho aqui dentro. Então, guardem sempre essa ideia de que na época em que fomos colônia ali de Portugal, a literatura era uma literatura importada, era uma literatura de caráter, de gosto, de olhar português. O barroco ele surge para a gente em um período de grandes conflitos sociais, de grandes conflitos históricos. O barroco ele também é conhecido como seiscentismo. E eu trouxe essas imagens aqui para a gente já ter uma ideia do que é o barroco, porque ele é conhecido como um período
de luxo, um período de requinte, um período riquíssimo. Vocês estarão estudando as imagens e as produções artísticas em artes. Vão lembrar aí quem já foi a Ouro Preto, que Ouro Preto respira o barroco brasileiro, né? Todas aquelas produções ali de Aleijadinho fazem parte do barroco brasileiro. As igrejas de Ouro Preto, Mariana, né, Congonhas do Campo, são igrejas baseadas na tendência barroco, no rococó ali do finalzinho do barroco. Há toda essa preocupação aí em se produzir algo luxuoso, algo que chame a atenção, algo que tenha um requinte, principalmente voltado para a questão sacra. O barroco ele é bem marcado pela questão religiosa. Há um total domínio, vamos dizer assim, da igreja nesse período. Lembrem-se que quando nós estudamos trovadorismo, eu comentei com vocês que todo o período girava em torno do teocentrismo. Era Deus no centro, depois o rei, todo mundo tinha que obedecer. Então, Deus controlava, vamos dizer assim, a ideia da religião, a ideia de Deus, controlava todas as ações, todas as produções, tudo aquilo que era feito tinha um caráter, visava uma ideia religiosa. E o barroco, ele segue essa tendência. O barroco, ele sempre procura retratar esse homem em conflito com a sua fé e com a sua razão. Vamos resgatar um pouquinho que o trovadorismo, ele desenvolveu a emoção. Depois nós tivemos o humanismo, que é o começo do desenvolvimento da razão. Depois tivemos o classicismo, que é o auge da razão, onde o homem começa a pensar por si só. E aí nós tivemos o barroco, né? Eu estou pulando a literatura informativa, porque ela só aconteceu aqui no Brasil, né? O quinhentismo. Depois nós tivemos o barroco, em que volta-se, resgata-se a ideia da religião. É como se a sociedade percebesse que o homem criou, vamos dizer assim, vontade própria, que o homem desenvolveu a razão ao extremo. Portanto, é necessário resgatar o poder, a imposição religiosa. Se vocês observaram, nós temos trovadorismo, né, emocional, ali voltado para a emoção, humanismo, classicismo, razão. E depois tivemos o barroco de novo, voltado para a emoção. É como se a gente fechasse entre trovadorismo e barroco, portanto, a essa ideia do poder, do domínio religioso. Então, quando a gente estiver estudando o barroco, vocês vão observar que algumas características retomam para a gente aqueles ideais lá do trovadorismo. A ideia do teocêntrico, a ideia da fé como elemento mais importante, a visão do inferno, a visão da culpa, dos castigos, caso você não siga o poder da igreja, não sigam os ensinamentos da igreja. Então, há uma total opressão religiosa nesse momento aqui. Nós vamos ter muitas descrições, muitas poesias voltadas para essa questão religiosa, para essa questão de crítica, né, do homem que se vê em conflito, que se vê perdido entre eu devo obedecer o que a igreja fala ou tenho que seguir as minhas vontades, as minhas inspirações. Então, só para a gente começar aqui, vamos levantar algumas discussões. O que acontecia na Europa nessa época aqui? Na Europa, era a época em que acontecia a Contra-Reforma, os tribunais de Inquisição foram reativados, olhem só que loucura. Nós já tínhamos passado dessa época e retomamos a ideia dos tribunais da Inquisição, que foram reativados, com o objetivo de quê? De demonstrar o poderio da igreja. Porque a gente sabe que nesse momento aí a igreja começou a perder fiéis, começou a perder, né, a sua importância, o seu valor, portanto que surge aí o que? A reforma protestante. Então nós temos aí uma briga, vamos dizer assim, religiosa. Acontece o fim do glamour das grandes navegações e, consequentemente, o desprestígio de Portugal. Ou seja, Portugal, na história mundial, acaba sendo deixado de lado, acaba sendo colocado para escanteio, dando, assim, espaço para outros países que se desenvolveram melhor economicamente. Esses são apenas alguns dos fatores que marcam esse momento turbulento aí do século XVII. Devido a tudo isso, o homem se vê perdido, mergulhado em vários questionamentos. Primeiro, o que eu devo buscar, o eterno ou o efêmero? E essa é a primeira questão que nós vamos analisar.
Eu tenho que me preocupar com me comportar bem aqui para ganhar o céu, ganhar a vida eterna, ou aproveitar a vida porque a vida é efêmera, é passageira. O Barroco ele vai discutir bastante essa questão da efemeridade. É como se os poetas, e principalmente Gregório de Matos, que é o nosso poeta mais importante, dissesse assim, a grosso modo, para de se preocupar com amanhã, para de se preocupar com a vida após a morte. A vida aqui é tão curtinha, aproveite o máximo. Depois que você morrer, você se vira. Há esse questionamento de que por que eu vou me preocupar com o amanhã, com a eternidade, se eu estou vivendo o agora? Então, o ser humano se vê nesse conflito aí. A igreja afirma que eu tenho que viver a minha vida aqui para ganhar o céu, para ganhar a vida eterna. Pessoal, estou destacando aqui que é a visão da época, tá? Não estou discutindo e nem colocando em voga nenhuma religião, nenhum princípio cristão, tá? Estou apenas discutindo com vocês a ideia da época aí, por favor. Então, o que se discute nesse momento é exatamente isso aí. Por que eu vou me preocupar aqui, mesmo a igreja dizendo que se eu não me comportar bem aqui, eu não ganharei a vida eterna, eu não herdarei o reino dos céus, se a vida é tão curta? Então, por que não viver o agora? E aí, continuam os questionamentos. Aproveitar, então, os prazeres da carne ou almejar as virtudes do espírito? E nessa ideia de aproveitar os prazeres da carne, a gente tem o desenvolvimento da razão, que é o outro questionamento que nós temos lá no final, que é a fé e a razão. Eu aproveito as vontades da carne, vivo pela minha razão, a minha vontade própria, faço tudo que eu tenho vontade, satisfaço a minha carne, satisfaço os meus desejos. Ou eu tenho que me preocupar com essa questão da fé, sempre almejando as virtudes do espírito. Então, esse é o maior questionamento do homem. Há essa disputa entre o protestantismo e o catolicismo. E aí vocês vão lembrar aí das aulas de história que acontece a reforma protestante, né? Martinho Lutero fixa ali vários argumentos, vários dogmas na porta da igreja, provocando aí esse rachamento, vamos dizer assim, né? Essa quebra aí dos ideais do catolicismo. Então, é divulgado aí o protestantismo, e logo depois da reforma protestante, a igreja lança a contra-reforma. Então, essa disputa que acontece aí é exatamente pela busca de fiéis. Vamos imaginar que, antes da reforma protestante, a igreja começou a perder os seus fiéis. Por quê? Desde o trovadorismo até o classicismo, no trovadorismo a gente tem o poder da igreja, mas do trovadorismo até o classicismo, a igreja começa a perder os seus fiéis, devido a essas imposições e devido ao desenvolvimento da razão do homem. Então, nós temos ali o surgimento da reforma protestante, que seria uma outra alternativa para aqueles que se encontram preocupados com os desejos, com a razão, com a racionalidade, e a igreja começa a perder fiéis. Então, o que ela faz? Ela reativa os tribunais da Inquisição como uma forma de pôr medo nos fiéis. Ela reativa a Companhia de Jesus, tanto que os padres jesuítas começam novamente a fazer o trabalho de catequização. No Brasil, nós recebemos mais uma leva de padres jesuítas. Observe que nós já estamos lá no século XVII. Por que catequizar, né? 2 séculos depois, quase? Nós já temos uma sociedade organizada, mas os jesuítas são mandados para o Brasil com o objetivo de catequização. Então, tribunais da Inquisição, reativamento da Companhia de Jesus, e a igreja lança essa contra-reforma, que seria um movimento com o objetivo de trazer novamente os fiéis que haviam se adaptado, que se tornaram, portanto, adeptos da reforma protestante. Então, essa disputa cristã que acontece aí, essa briga cristã que acontece, transforma o ser humano dessa época num ser humano muito conflituoso, num ser humano que, na verdade, se vê perdido. Então, a gente diz que o Barroco ele é conhecido como o período da contradição. Guardem isso, porque toda escola literária tem uma palavra-chave. Quando a gente fala de quinhentismo, a gente logo lembra de quê? Formação ou informação. Essas são as palavras-chave. Quando nós falamos de barroco, contradição. Barroco é o período da contradição. Então, só resgatando aqui, ocorreu no século XVI a XVII, porque foi finalzinho do século XVI. É chamado também de seiscentismo.
As primeiras manifestações artísticas brasileiras acontecem no Barroco, então é para a gente a primeira escola literária. Trata principalmente do conflito ideológico entre o sagrado, o terreno e o medo constante da morte. Tudo isso devido à influência europeia, devido ao poder do cristianismo europeu. Então, nós temos aqui uma participação ativa da igreja. E há um comentário aqui embaixo que é bem interessante a gente estar observando, que diz assim: o homem se vê colocado entre o céu e a terra, consciente de sua grandeza, mas atormentado pela ideia de pecado. E nesse dilema, ele busca a salvação de forma angustiada. É como se eu dissesse assim, a grosso modo, né? Eu falando, eu não quero viver dessa forma, eu quero satisfazer minha vontade, eu quero pensar por mim mesmo, eu quero agir conforme a minha razão. Mas a igreja diz que isso é errado, a igreja diz que eu não posso agir assim. Então, eu vou obedecer ao que a igreja quer, mas contra a minha vontade. Então, é como se fosse uma vivência. Ok, Ana Carolina? É como se fosse uma vivência angustiante. O ser humano ele está perdido, ele está em conflito porque ele vive sob o jugo da igreja novamente, sob o domínio e a opressão da igreja. Não porque ele quer viver dessa forma. Dessa maneira, todas as produções do Barroco refletem para a gente exatamente essa ideia de contradição. E isso vai aparecer na literatura quanto na arte. Se vocês observarem essas primeiras imagens que eu coloquei aqui para vocês, há uma preocupação muito grande com o jogo de contrastes, cores, o claro, o escuro, né? Aquilo que tem luz e o que tem sombra. Nas artes, o Barroco vai se manifestar exatamente assim, sempre nesse jogo de contradições de cores. Nós teremos na literatura termos opostos, termos que representam para a gente ideias opostas, como céu, inferno, anjos, demônios, né, o pecado e a santidade, a fé e a razão. O tempo todo, esses termos são trazidos à tona para representar para a gente exatamente esse ser humano em conflito. Alguns críticos estudiosos literários dizem que o Barroco ele funcionou na vida do ser humano como uma espécie de balança, como se o ser humano pudesse, nesse momento, se questionar o que você realmente quer e como você realmente vive. E se a gente parar para prestar atenção, é a nossa realidade hoje. Como nós vivemos e como nós gostaríamos de viver. Às vezes nós agimos, fazemos coisas que não é a nossa vontade. Mas vamos dizer assim, uma regra social, faz parte de um princípio social. Eu sei que eu tenho que me comportar assim porque a sociedade exige, porque a minha família acha o correto, porque os meus princípios dizem que são corretos. Mas nem sempre é a minha vontade, nem sempre é o meu desejo. Então, essa ideia do Barroco é, na verdade, um questionamento bem atual. Então, vocês irão observar que o Barroco ele está bem próximo da nossa realidade hoje, desse ser humano em conflito. Vamos lá para um resumão, para uma ideia geral do que foi o Barroco. O Barroco no Brasil teve sua origem, mesmo presente no território brasileiro, a expressão do Barroco aqui não foi tão intensa quanto grande parte disso. Não, aqui não foi tão intensa. Porque em Portugal, o desenvolvimento do Barroco foi maior. Lógico, né? Lá era, vamos dizer assim, a metrópole, né? Então, grande parte disso se deve ao fato de que no século XVIII, o Brasil ainda tinha sido descoberto há pouco tempo. Por isso que eu disse para vocês, as primeiras letras, as primeiras manifestações de caráter literário acontecem aqui no Barroco. Ainda não tínhamos veias culturais e artísticas bem fortalecidas. No Brasil, o marco inicial do Barroco é em 1601, quando um escritor chamado Bento Teixeira publica vários poemas, depois ele reúne esses poemas em um livro chamado Prosopopeia. Então, Prosopopeia é para a gente a obra que marca o início do Barroco. Essa é outra característica que é interessante vocês estarem relembrando. Cada escola literária tem uma obra que funciona como marco inicial e uma palavra-chave. Então, o Barroco é o período da contradição e o marco inicial é Prosopopeia, de Bento Teixeira, em 1601. O que foi, na verdade, o Barroco? Os grandes precursores do Barroco em terras brasileiras foram os religiosos católicos, sendo utilizados apenas para fins de doutrinação ao cristianismo.
O Padre Antônio Vieira é para a gente o nome de maior destaque. Veio ali enviado pela Companhia de Jesus, fazendo com que o estilo se tornasse conhecido em função de seus sermões e poesias. Os missionários jesuítas começaram a introduzir na Bahia, principalmente com o intuito de fazer com que as pessoas seguissem esses ensinamentos religiosos, ao invés de manter uma vida devassa e pecaminosa, isso sob a ótica deles. Vale destacarmos que há o desenvolvimento da cidade da Bahia, conhecida e descrita nos poemas da época como uma cidade altamente corrupta, uma cidade altamente pecaminosa, como se toda a Bahia tivesse se desenvolvido sobre o signo, vamos dizer assim, do pecado, do erro. Então, quando os padres jesuítas chegam aqui, eles têm esse objetivo de doutrinar, de tirar o pecado. Nós não temos só produções religiosas. Nós temos também o Gregório de Matos, que é o nosso primeiro poeta brasileiro, que é o maior poeta do barroco no Brasil, que, por sua vez, como o barroco é um período de contradição, Gregório veio para representar exatamente essa contradição. Nós temos dois grandes escritores do barroco, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Olha só a oposição, um padre e Gregório, que era um ateu. Então, observem que a oposição, a contradição, ela também está marcada dentro das produções. Enquanto o padre está ali buscando resgatar os fiéis, doutrinar, mostrar que é pecado, nós temos Gregório de Matos. E o infeliz ainda escreve poesia erótica para ajudar. Ainda começa a introduzir as produções eróticas no Brasil. Então, nós temos uma guerra ali entre a igreja que quer manter o seu domínio, que quer resgatar os fiéis, e Gregório, que representa o lado da razão, que começa a discutir as questões sociais, que começa a levar o povo a pensar, dizer que a igreja está oprimindo, que a igreja está mandando demais e que as pessoas precisam fazer alguma coisa. Todo o barroco vai se configurar nessa disputa, nessa guerra de poder aí entre fé e razão. O barroco, ele vai se desenvolver para a gente na Bahia, porque é o período ali de desenvolvimento, né, a ideia de economia, de ciclo, né, entre aspas, aí, ciclo econômico, acontecia na Bahia, na época das produções ali de cana-de-açúcar. Mas vale destacarmos que no finalzinho ali quando o açúcar começa a entrar em declínio, né, devido a... Aí vamos para a aula de história. Devido à venda do açúcar das antigas, que começou a ficar mais barato, a gente vai perdendo mercado. Então, o que acontece no Brasil? Começa a percorrer o interior do Brasil, naquelas entradas e bandeiras, até se chegar a Minas Gerais, onde é descoberto o ouro. E o barroco, ele pega todo esse período aí de desenvolvimento da cana-de-açúcar, de percorrer o interior do país até a descoberta do ouro. Por isso que nós vamos ter aqui, na época do barroco, as grandes produções, já utilizando esse ouro, essa riqueza, né, essas descobertas aqui com relação a esse metal precioso. Vale destacarmos que o barroco ele acontece na Bahia, no auge ali da literatura, mas em artes ele se desenvolve mais em Minas Gerais, por causa da facilidade, né, de produzir, de organizar as igrejas com o ouro que tinha sido encontrado ali. Na parte artística, nós vamos lembrar de Aleijadinho, que é pra gente o grande nome aí, mas não vou falar muito, porque Bazinha vai estar falando com vocês, porque ele desenvolve suas esculturas em pedra-sabão, então se torna pra gente o maior escultor do barroco brasileiro. O que, pra gente em literatura, o que importa agora, o que se destaca aqui é exatamente essa briga nas produções literárias entre o Gregório e o Padre Antônio Vieira, que serão pra gente os dois escritores estudados. Então, dessa forma, o barroco vai se desenvolvendo. E uma característica importante é que as escolas literárias elas carregam no nome toda a ideia a ser difundida. Quando eu falo quinhentismo, a época de 1500, então eu vou retratar tudo aquilo que aconteceu em 1500. Mas e o barroco? Barroco, de onde vem esse nome? O que a palavra barroco quer dizer? Aí a gente pensa em várias opções, né? Barro, roco, né? O que realmente representa para a gente. E assim como o barroco é um período contraditório, a origem da palavra também é controversa, também é contraditória. Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que o nome, como surgiu lá em Portugal, né, que o nome faz referência
a uma pérolazinha de caráter irregular que foi descoberto no sul de Portugal, na região da Barróquia. Então, foi descoberto essa pérolazinha de caráter irregular, que ao invés de ser redondinha, tinha pontas. E essa irregularidade da pérola foi associada ao homem controverso, ao homem dessa época do Barroco, que era um ser humano irregular, perdido ali. Entretanto, outras pessoas, outros estudiosos dizem que a ideia de barroco está relacionada ao barro, à questão da religiosidade, né? Ao homem que se desenvolveu do barro. Portanto, o que realmente o barroco quer dizer é discutir, né? O que o barroco quer mostrar é a discussão do processo de formação do homem, não só a formação física, mas, sobretudo, a formação espiritual, a formação racional, a formação ideológica. Então, nós temos essa controvérsia aí, se realmente faz referência a essa pérola da região da Barróquia ou se está voltada para a questão religiosa. Quais são as características que nós vamos destacar aqui do Barroco? Primeiro, desenvolvimento urbano e organização das cidades. É a primeira coisa que nós vamos destacar. O Barroco é um período tipicamente urbano. É importante estar atento para isso, porque quando formos estudar o arcadismo, vocês verão que o arcadismo é totalmente rural, voltado para a descrição das paisagens do campo. E o Barroco, nós vamos observar que os seus poemas estão bem focados nas paisagens urbanas, no desenvolvimento da cidade urbana, no estilo de vida da cidade urbana, a organização social, política, a crítica social e política é bem marcante, é bem latente nas poesias barrocas. É um período consideravelmente religioso, né? Portanto, há esse resgate do teocentrismo. É definido pela contradição, e aí vou dar uma pausa aqui para a gente observar que duas figuras de linguagens se destacam no Barroco. Duas figuras de linguagens são utilizadas, estão presentes nas produções de poesias barrocas. Nessa época do Barroco, nós não tivemos ainda produção de livros, tá? De romances, de contos. Não aconteceu isso ainda. Nós tivemos aqui o desenvolvimento de poesia. E a poesia do Barroco, ela lançou mão de certos recursos, como as figuras de linguagem, sobretudo a antítese e os paradoxos, porque são figuras que trabalham com a contradição. A gente diria que a antítese é a figura mais utilizada no Barroco. A antítese trabalha exatamente com as palavras opostas, não é isso? Céu, inferno, anjos, demônios. E o paradoxo, com a ideia da contradição. A ideia, você não tem os termos opostos, você precisa interpretar e perceber ali que há uma contradição de fatos. Então, além dessas figuras de linguagens, outras também serão usadas, como a metáfora, para representar ali a associação de ideias, a comparação, mas fiquem atentos porque a antítese e o paradoxo são as mais utilizadas. Há uma total preocupação com a brevidade da vida. E aqui vai aparecer para a gente, pela primeira vez, o uso de uma expressão latina, que é o carpe diem, que será levado mais para frente, para o próximo período literário, que é o arcadismo. Então, o uso dessa expressão, ela surge aqui no Barroco. O carpe diem traz para a gente a ideia do aproveite bem cada momento, viva intensamente a vida, né? É uma expressão latina que busca demonstrar a ideia da brevidade. A vida é curta, então viva intensamente. O Barroco é marcado pela emoção, pelo eu, pela subjetividade. O tempo todo nós temos um poeta bem marcado ali pelas suas expressões pessoais, um poeta que, na verdade, abre a sua alma, que, na verdade, se expõe, demonstra suas emoções, seus sentimentos. Então, nós temos o tempo todo a presença da subjetividade. O Barroco é marcado também pelo exagero linguístico e artístico. Algumas vezes, né, tanto que é chamado de período de rebuscamento, algumas vezes os termos utilizados fogem até do nosso conhecimento. Algumas metáforas, algumas comparações são feitas com palavras que nós nem conhecemos ou que o uso não faz parte do nosso cotidiano. Então, há um total exagero, tanto na linguagem que é utilizada, devido ao excesso do uso de figuras de linguagens, devido ao excesso de palavras que não fazem parte do nosso cotidiano, e até mesmo no exagero artístico.
Quando vocês estiverem estudando o barroco em artes, vocês verão a necessidade de usar o dourado, de usar o amarelo, de usar cores assim que se destacam, que chamam a atenção, que são consideradas berrantes, como uma forma de enfatizar, de exagerar, de aparecer. Essa é uma característica do barroco. E nós temos ainda, dentro da escrita do barroco, estilos próprios. O barroco, ele produz, vamos dizer assim, direcionamentos para os seus escritos, normas, entre aspas, aí, para como deve ser produzido os seus textos. E nós vamos dividir o estilo do barroco em dois, o cultismo e o conceptismo. O cultismo, ele representa para a gente um jogo de palavras, ou seja, é a produção de textos que trabalha com contradições, com palavras que representam para a gente essa contradição. O jogo de palavras é bem latente, então há um exagero de ideias, uma complexidade de sentimentos, uma abundância de figuras de linguagens voltada exatamente para mostrar que a linguagem é culta, por isso que a gente diz jogo de palavras, então voltado para o cultismo, a linguagem culta, erudita, rebuscada. Por sua vez, o conceptismo, ele já é algo mais simples. Ele trabalha, sim, com a valorização da forma, do conteúdo, com um certo rebuscamento linguístico, mas ele está mais voltado para o jogo de ideias. Enquanto o cultismo se preocupa com a escrita pomposa, né, com o jogo de palavras, o conceptismo se preocupa com o jogo de ideias. E quando a gente diz aqui que há uma certa sensualidade no conceptismo, não é voltada para a questão sexual, não. A sensualidade que aparece no jogo de ideias está voltada exatamente para a preocupação de seduzir o homem, seduzir o leitor com os textos. Não está voltada para a questão da sexualidade, mas da sensualidade. Eu estou seduzindo alguém pela leitura, pelas ideias, pelas discussões, por aquilo que está aparecendo ali na poesia. Só para a gente já adiantar um pouquinho, nós temos ali o jogo de palavras e o jogo de ideias, e esses estilos serão bem utilizados pelos nossos dois escritores mais à frente. Enquanto o padre vai lançar mão do jogo de ideias, né, como elemento mais importante do conceptismo, por quê? Porque o padre precisa produzir algo que seduza o povo, que faça com que o povo entenda a necessidade de se voltar para Deus. Então, ele vai usar o conceptismo, ele vai trabalhar com associações, com metáforas, ele vai utilizar ali passagens bíblicas para alertar o povo da necessidade do resgate, né, cristão, enquanto Gregório de Matos está mais voltado para o cultismo. Ele está mais preocupado em usar palavras de certo rebuscamento que demonstrem sua crítica social, a sua crítica pessoal. Então, só para vocês já estarem anotando aí, nós teremos um destaque maior no conceptismo por Padre Antônio Vieira e no cultismo por Gregório de Matos. Pessoal, até aqui tudo bem? Ok? Alguma pergunta? Ok? Então, só para a gente estar aqui finalizando, as figuras de linguagens que mais aparecem no barroco, a antítese, que aparece na contradição do homem barroco, demonstrando seu dualismo e revela o contraste que o escritor consegue ver em quase tudo, né? Essa ideia do poder e da necessidade, da vontade, o poder e a vontade, né? A opressão e a vontade. A hipérbole, que dá para a gente a ideia de grandiosidade, de exagero. A metáfora, em vários momentos nós temos comparações implícitas nos textos barrocos. O paradoxo, que remete à união de ideias contrárias no pensamento, e a prosopopeia, que personifica os seres inanimados para dar assim mais dinamicidade à realidade. Então, observem que, além da antítese do paradoxo, outras figuras de linguagem também se destacam no barroco. E para a gente estar fechando, a gente só vai dar uma pincelada aqui com relação aos autores do barroco. Nós tivemos o Bento Teixeira, que foi aquele que deu início à escola literária barroca, foi o autor de Prosopopeia. Depois nós tivemos Gregório de Matos, que ficou conhecido como Boca do Inferno. Depois a gente vai discutir o porquê. Foi o maior poeta barroco brasileiro. Tivemos o Padre Antônio Vieira, considerado o maior orador sacro da literatura no Brasil. E o Manuel Botelho de Oliveira, que escreveu o livro de poesias Música de Parnaso. Apesar de termos 4 autores representantes do barroco, nós vamos nos prender
a Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, que foram os maiores representantes. Mas isso é conversa para a nossa próxima aula. Ok até aqui, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Então, aguardem um momentinho que eu estou encerrando.